Irmãos, com a paz do Senhor. Para nós é uma alegria muito grande estar novamente aqui cooperando com esse trabalho e sentimos honradas, felizes pelo convite. Desde já quero deixar o meu agradecimento em primeiro lugar a Deus pela honra que Ele nos dá, pela oportunidade que Ele nos concede de estar na sua casa, de estar cooperando ao seu bom serviço, à sua obra. Também o nosso muito obrigado, nosso agradecimento, nossa saudação ao nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, também a nossa querida irmã Judite, que tão carinhosamente consideramos como nossa mãe espiritual, que sempre está pronta para orar, para nos orientar, nos conduzir, Então, nosso agradecimento, nosso abraço. Neste momento também não poderia deixar de mandar uma saudação para o meu esposo, presbítero Genilson, para o meu filho Genilson Júnior, para os meus pais que estão lá do outro lado, que estão na cidade de Inajá, cooperando com a obra também. Mas aqui vai minha saudação ao meu pai evangelista Daniel Marques, à minha mãe irmã Esté, aos meus avós que diariamente participam desse trabalho, o pastor Severino Lopes, a irmã Marina, também conhecida como irmã Dara. É muita gente, Mas também não poderia deixar de fora o meu povo, Ali os componentes do coral e da orquestra da harmonia, como também as irmãs do ciclo de oração na comissão, na congregação Ilha do Destino. Uma saudação toda especial para minha dirigente, irmã Ivanilda Sena, a secretária, a vice-secretária, todas as irmãs, vai o meu abraço. E neste momento, como nos é orientado, convido ao que estão aqui no estúdio para se colocar de pé. Vamos fazer a leitura. Convido você que está em sua casa, você que pode neste momento estar abrindo a palavra. Se você não pode, por se estiver numa condução ou se estiver trabalhando ou até mesmo no hospital, mas esteja atento, porque esta palavra é a boca de Deus falando com nós. E nesta tarde já estamos sentindo a graça do Senhor sendo manifestada neste ambiente. E eu creio que a graça do Senhor também está invadindo a tua casa, já tem visitado a tua vida. E eu creio nesta palavra, que o Senhor, mesmo Deus que opera aqui, é o Deus que está operando aí na tua vida, na tua casa, na tua residência. E Ele vai continuar tratando, falando aos nossos corações. E eu convido os amados irmãos para estarmos lendo juntos o que está escrito no primeiro livro de Reis, capítulo 19, e os 3 primeiros versículos que diz: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: Assim me façam os deuses o outro tanto, se der certo amanhã a esta hora não puser a tua vida como a de um deles. E o vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Beceba, o que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Amém? Convido os irmãos para tomar os seus assentos. Vamos estar neste momento compartilhando com os irmãos um pouco da porção que o Senhor tem colocado em meu coração. E eu creio que o Senhor há algo para tratar comigo e contigo neste momento. A passagem que nós acabamos de ler, retrata uma época que estava reinando o 7º rei de Israel, o rei Acabe. E a Bíblia ela nos relata que esse rei era um rei perverso, porque ele fazia mal o que era aos olhos de Deus. Ele não fazia o que agradava ao Senhor. E como se já não bastasse ser mau, ele ainda casou com uma mulher má também. A Bíblia relata que era uma mulher má, perversa, uma mulher idólatra, que até mesmo a sua crueldade era tanta que ela fazia cultos oferecendo crianças. De tamanha devastação diante de Deus. Tudo que era terrível aos olhos de Deus era o que essas pessoas faziam. E é diante desse cenário de calamidade, desse cenário de idolatria, que Deus levanta a Elias naqueles dias e toma a vida de Elias para fazer um diferencial, para ser boca de Deus no seu tempo.
E quando paramos para observar, estudar a palavra do Senhor, nós vimos que Elias, ele foi um homem, um profeta que se destacou, que o seu nome foi destaque na palavra, porque ele vivenciou diversas experiências com o Senhor. E num trecho, se a gente for ler, parar para estudar, apenas no capítulo 17, ali nós já podemos extrair muitas virtudes do profeta Elias. O profeta Elias, em primeiro lugar, ele foi um homem que ele sabia do seu posicionamento. Ele era um homem que sabia, ele foi um homem que sabia qual era o lugar correto de se estar. Escute bem, ele tinha consciência qual era o local que ele precisava estar. E se a gente for ler no capítulo 17, versículo 1, na parte B, o próprio vai dizer assim, que Elias dizendo: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Ele tinha a certeza que estava diante da face do Senhor. E isso lhe fez ser diferenciado. O segundo ponto que a gente pode pensar sobre este homem, que foi um homem que se relacionava com Deus. Porque a palavra vai nos dizer, a palavra vai nos mostrar ainda no capítulo 17, um pouco mais à frente, que Elias em um determinado momento da sua vida precisou ficar sendo sustentado por uma viúva. Mas o filho dessa viúva adoeceu de tanta forma que veio a falecer. E essa viúva chama eles assim: olha, o menino agora morreu, o menino agora faleceu, o que é que eu vou fazer? Elias toma esse menino, faz uma oração a Deus, e a gente vai observar isso mais na frente, no versículo 20, versículo 22 e versículo 23 e 24, a gente diz, a Bíblia nos diz que: e clamou o Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro aflige matando o seu filho. Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou o Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que tome a alma deste menino e entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias era um homem que nutria um relacionamento com Deus. Ele era um homem que orava, e a sua oração subia, chegava com um cheiro suave diante de Deus, e assim Deus mandava a resposta. Relacionamento. O homem que tinha um posicionamento diante de Deus, o homem que tinha um relacionamento com Deus, e um homem que a sua vida gerava testemunho para quem estava à sua volta. Porque quando Elias retorna, versículo 24, acompanhe com sua Bíblia, no versículo 24, quando Elias retorna e entrega aquela criança, aquele moço com vida para sua mãe, a viúva, ela diz: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Oh, querido irmão, como é bom, não só com as nossas palavras, mas as nossas ações, a nossa vida, refletir o bom cheiro de Cristo. Aquele homem dava testemunho com a sua própria vida, porque aquela mulher começou a testificar: agora eu vejo que tu és um homem de Deus. Aleluia, isso a Bíblia também nos mostra. Mas ele, além de tudo isso, foi um homem que teve muitas histórias vividas com Deus. Muitas experiências com Deus ele teve. Porque ele passou pelo ribeiro de Querite, ele passou pelo ribeiro. Ele foi sustentado por uma viúva. Aleluia, glória a Deus. Ele chegou a ser sustentado por corvos. Porque a Bíblia nos diz que o Senhor, ele providenciava e os corvos mandavam água, pão e carne, e do ribeiro ele ainda tomava água. Ele experimentou do cuidado divino de Deus, do milagre da provisão de Deus. Ele também experimentou. E sem falar do grande acontecimento, da manifestação de Deus na vida daquele homem, quando os profetas de Baal se reuniram e colocaram a oferta. E Elias, um homem ousado por Deus, ainda disse: cadê os teus deuses?
Cadê teu Deus, Baal? Não vai te responder, não, é? Ora um pouco, grita mais um pouco alto, porque talvez ele esteja dormindo. Aleluia, mas com Elias foi diferente. Quando Elias montou o altar, acertou o altar, colocou a oferta no altar, que clamou o Deus vivo, aleluia, veio resposta do céu. O fogo desceu sobre o altar, consumiu a oferta, aleluia, e o nome do Senhor foi engrandecido naquele lugar. Irmãos, a vida de Elias era um instrumento vivo para o nosso Deus, para a manifestação da glória de Deus. Agora eu te pergunto, vamos abrir um parêntese aqui. Você acha que o inimigo ficaria satisfeito com o que Deus estava fazendo, realizando através da vida de Elias? Não iria ficar satisfeito. E se a gente aplicar esta palavra para as nossas vidas, eu quero nesta tarde, com a autorização do Espírito Santo, te dizer, se por algum acaso as dificuldades têm se levantado contra a tua vida, porque tu estás fazendo a obra, porque tu estás posicionado no lugar certo, que é na presença do Senhor, eu quero te dizer que está dentro da normalidade. Aleluia! Esta é a normalidade, porque a função da igreja aqui na terra é levar o ID de Cristo, é apresentar a verdade do Evangelho, não é passar só a mão na cabeça, levar a palavra de conforto e autoajuda, não. Estamos aqui para falar a verdade da palavra do Evangelho, e a própria palavra nos diz que não devemos nos conformar com este mundo, mas renovarmos pelo entendimento, o entendimento que o Espírito Santo dá a mim e dá a você. Aleluia! Então, se você, querido irmão, querida irmã, que nos assiste nesta tarde, tem se levantado dificuldades contra a tua vida, siga firme. Você está no caminho certo. Você está proclamando a palavra do Senhor. O Senhor dá autoridade, dá ousadia, mas Ele dá estratégias certas. Ninguém vai agir também, né, com rispidez, mas dentro da palavra, sendo direcionado pela palavra, o Senhor vai conduzindo e continue neste caminho. Mas o homem de Deus, ele tinha uma condição a qual eu e você também temos. Ele era homem, pobre mortal como eu e você somos. E a Bíblia nos diz, a própria palavra diz, mesmo embora nós sejamos lavados, comprados, lavados pelo sangue de Jesus, aleluia, herdeiros do céu que nós somos, mesmo assim, a palavra ela nos deixa bem claro qual é a nossa essência humana. E a palavra vai dizer em Gênesis capítulo 2, versículo 12, se eu não me engano, vai dizer, lembra-te que és pó, e pro pó tornarás. Todos nós somos pó, somos barro, aleluia. E o Senhor, Ele lembra, Ele compreende, Ele lembra de nós que nós viemos do pó. E nessa condição de homem, Ele também foi submetido, acometido por dois sentimentos. E Ele sabe quais são esses dois sentimentos. Mais na frente, já no capítulo, passando para o capítulo 19, depois da leitura que nós fizemos inicial, nós vamos ver aquele homem de Deus passando por um processo difícil. E aquele processo difícil já não estava relacionado ao que estava externo, mas o que estava interno. A Bíblia vai nos contar, registrar, que chegou uma mensagem. Oh, querido, querida. Tem momentos na nossa vida que chega a mensagem, mas chega a mensagem do inimigo. Sempre tem, no trajeto, sempre tem um mensageiro do inimigo, aquele que se levanta contra, que tem uma palavra contra, que nunca tá bom, que nunca é desse jeito, porque se sente incomodado pelo que o Senhor está querendo colocar no lugar através da tua vida. Será que você entende? Está incomodando. Porque você está querendo chegar com a ordem. Entendeu? Elias estava ali para dizer, olhe, esses deuses de vocês não existem não. Só existe um único Deus vivo. E a palavra vai nos relatar que quando o Senhor desceu fogo sobre o altar e consumiu aquela oferta, todos que estavam ali se prostraram. Se prostraram e reconheceram que só existia um Deus, que só existia um Deus vivo. Você acha que o inimigo ia ficar satisfeito com uma coisa dessa? Não ia ficar. Não ia ficar. E de resposta
de consequência contra a vida daquele profeta, veio a mensagem de morte. A ameaça. Jezabel fez uma ameaça contra a vida de Elias, dizendo que ia matar ele, já que ele também tinha matado todos os profetas de Baal. Então ela ameaçou o profeta. E naquele momento, quando a mensagem chegou, o profeta, sendo homem, sendo pó, sendo barro, como nós também somos, teve medo. Medo, irmãos, porque a palavra do Senhor vai dizer que, vendo ele, se levantou para escapar com vida. Ele temeu perder a sua vida e escapou, fugiu. E não só o medo, mas também veio o desânimo, porque a palavra do Senhor nos diz no verso 4 que ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. Aqui nos mostra que ele estava desanimado. Ele estava com medo e desanimado. E nisso ele sentou e ali adormeceu. E mais na frente, nos próximos versículos, nós vamos poder ver sobre o cuidado, sobre a misericórdia do Senhor. Porque Deus foi tão misericordioso com Elias que o Senhor ainda mandou o anjo ir lá e dizer: Elias, levanta-te. E não foi só uma vez não, foram 2 vezes. A gente vai observar no decorrer dos versículos que o Senhor vai lá e diz assim: Elias, que o anjo chega para acordar Elias e diz: Elias, levanta-te e come. E ele olhou e eis que na sua cabeceira estava pão cozido sobre as brasas e uma tigela de água. Ele comeu, bebeu, mas o quê? Tornou a deitar-se. Oh, querido, querida irmã, como muitas vezes o medo tem assolado os corações, o desânimo tem assolado os corações, as vidas. Isso traz um sentimento de insegurança, de desesperança, de não saber do que tem no amanhã, de não saber, de não entender o que é que te espera no amanhã. E talvez você deitou, esteve na mesma condição que Elias e deitou, porque o cansaço chegou, porque o desânimo chegou, aleluia. Mas o Deus da misericórdia nesta tarde está tocando em você e dizendo: levante-se, aleluia, levante-se, coma pão, beba água, coma da minha palavra, se alimente da minha palavra, beba da água do meu espírito e levante-se, aleluia, glória a Deus. Mas ele estava tão fragilizado que mesmo assim não teve força para tomar o seu caminho e precisou novamente o anjo ir tocar em Elias e pedir para ele comer, para tomar o seu caminho. E da segunda vez a palavra vai dizer que ele levantou, ele comeu, ele bebeu e com a força daquele alimento ele ainda caminhou 40 dias e 40 noites. E muitas vezes pode ser que isso aconteça na vida cristã. Você está ali andando com dificuldade, se arrastando, pedindo misericórdia a Deus, pedindo renovo a Deus, e Deus manda água, Deus manda pão para te dar força para continuar caminhando. Mas aquela situação estava tão crítica na vida do profeta que o que é que ele faz? Recorre para a caverna. E aí nós vemos a intervenção divina do Senhor. Porque como já não se bastasse, ele está um longo caminho se arrastando, chega um ponto que ele nem aguenta mais, está se arrastando. O que a gente entende é isso. O que eu consigo pensar dessa passagem, desse momento, é isso. Que ele já não aguentava vir se arrastando, então ele entra na caverna. Aí chega a profeção divina, a intervenção divina. Eu acho que Deus naquele momento diz assim: mas eu mandei um anjo, mandei outro, não deu jeito não, foi meu filho. Pode aguardar que agora quem vai sou eu. Aleluia, glória. Há momentos na nossa vida que não é dependência nem de um nem de outro, é a própria mão divina intervindo na minha e na tua história. E foi o que aconteceu naquele momento. O próprio Deus foi ter com Elias. E uma experiência tremenda, porque o Senhor naquele encontro, há um encontro na caverna. Aleluia!
Aleluia, eu quero te dizer a você que está sentado aí, que entrou numa caverna dizendo que não vai mais fazer nada, não vai mais para canto nenhum, que vai entregar, que vai desistir. Tu entrasse em uma caverna, nessa caverna não foi Jesus que te colocou, mas há encontro dentro da caverna. Aleluia, e quem sabe esse encontro está sendo nesta tarde. Aleluia, Deus preparou esta porta, nos reuniu nesta tarde aqui, para ter um encontro contigo. Porque Ele quer que você se levante, que você coma, que você prossiga no seu caminho. Aleluia, glória, aleluia. E nós podemos ver na palavra que assim foi com Elias. O próprio Deus foi ter com Elias. E o verso 9 do capítulo 19 diz o seguinte: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. Tu estás na noite, né? Estás passando numa noite espiritual. Mas eu quero te dizer que nesta noite que tu estás passando, Deus, Ele é grande, Ele é poderoso para entrar nesta noite, entrar nesta caverna e te arrancar deste lugar com a mão forte, a mão do Todo-Poderoso que Ele é. Aleluia, glória a Deus. E diz que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Oh, querido, querida, como é glorioso ouvir a palavra do Senhor, a voz do Senhor ecoando em nossas vidas. E o Senhor nesta tarde está te perguntando: o que fazes aí? O que é que tu tens feito aí? O que é que tu tens feito nesse caminho que tu criaste por ti mesmo? Irmãos, preste atenção. No versículo 17... nós temos um cenário, um homem cheio de unção, um homem vivendo o ápice da fé, um homem sendo usado por Deus. E no capítulo 19 o cenário muda. Nós vemos um homem cheio das suas fragilidades humanas, com medo, desanimado, mas o Senhor que esteve com ele quando estava no momento bom da sua vida, na fase boa da sua vida, foi o mesmo Deus que não abandonou quando ele estava na fase do deserto. Será que você entende? Talvez você esteja passando na fase do deserto da tua vida, mas eu quero te dizer, eu preciso te dizer que o Senhor, Ele continua o mesmo contigo. O Senhor, Ele é fiel. O Senhor não desistiu das promessas. O Senhor não desistiu dos planos que tem na tua vida. Quem decidiu sair do caminho foi você. Não foi Deus quem te tirou do caminho. Não é isto que Deus tem preparado para a sua vida. Entenda, aleluia, que a mão do Todo-Poderoso irá te visitar, irá te arrancar de onde tu estás, irá colocar tu de volta no caminho, porque esse é o propósito que Deus tem na tua vida. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor vai dizer: o que fazes aqui, Elias? Eu consigo imaginar a voz do Deus amoroso, do Pai, aleluia, do Pai que nos visita, do Pai que nos conhece por dentro, perguntando: o que é que tu faz nessa situação? Tu sabe qual é o caminho? Tu sabe que precisa estar na minha presença? Por que estás te acomodando? Por que estás se comprometendo nesse caminho? Vai tirando as coisas de um lado, tira as coisas do outro, levanta, sacode o pó e diz: eu sei que eu preciso estar na presença do meu Deus. Aleluia, glória. E o Senhor vai dizer no verso 11: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. É Deus confirmando. Sabe o que é isto? É Deus confirmando: põe-te para fora. Sai deste caminho que tu escolhesse para ti.
Qual é a diferença, irmã Dani, do versículo 17, o cenário do versículo 17, para o cenário do versículo 19? Que no cenário do versículo 17, ele levantou e saiu. Mas ele levantou e saiu porque havia uma palavra sobre a vida dele, uma ordem, um mandato da vida dele para ele sair, levantar e sair. Mas no capítulo 19, não foi Deus não que mandou ele levantar e sair, não. Não foi Deus não que mandou ele entrar na caverna, não. Ele foi por conta própria. E sabe qual é a diferença? Porque quando você sai do seu canto para ir para outro, debaixo da orientação de Deus, há descanso. Porque a Bíblia do Senhor vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Se você está saindo do seu lugar para ir para outro lugar, debaixo da ordem de Deus, debaixo da orientação de Deus, haverá descanso. Agora, se você por conta própria se levantar, tomar o caminho que aos seus olhos parece, viu? Porque os caminhos que aos olhos do homem parece bom, no final é perdição. Mas quando o homem decide fazer coisas pela sua própria vontade, pela sua própria vista, o resultado é esse. É medo, é desânimo, é falta de experiência, é falta de ânimo, é com vontade de se isolar, porque a palavra do Senhor vai dizer que ele deixou o moço dele. Primeira coisa que quer é se isolar, ficar só, não ir mais para canto nenhum, entregar as armas, não ter esperança do futuro, não ter esperança do amanhã, mas não é este caminho que Deus quer para você. E nesta tarde, Deus me trouxe até aqui para te dizer: levanta-te e põe-te para fora, vai para fora desta caverna, não entregue os talentos que Deus tem te dado. Aleluia! Vamos correr por causa do tempo. E mais na frente, no versículo 15, a gente vai ver que Deus vai dar uma ordem a Elias e vai dizer: volta para teu caminho para o deserto de Damasco. Coisa difícil, né? É voltar para o deserto. Aleluia! Quem é que quer ir para o deserto? Mas deixa eu te dizer, até o deserto, quando a gente tem a presença do Espírito Santo, até o deserto vira lugar para cantar. Tu crê? Aleluia! Até no deserto, quando a gente tem a confiança da presença do Espírito Santo com a gente passa pelo deserto, que a roupa não se desgasta. Aleluia! Tu crê? A gente não fica no escuro, a gente não padece de fome, a gente não padece de necessidade. Por quê? Porque a presença do Todo-Poderoso está com você. É melhor estar no deserto com Jesus do que fora dos caminhos do Senhor, padecendo, pagando o preço das tuas escolhas. Você tem dito: que tanto preço é esse? Pare, pense direitinho, volte ao seu primeiro amor. Quais foram as escolhas que você fez para a sua vida? Quais foram as escolhas que você fez para a sua vida que não teve o aval, que não teve a ordem de Jesus? E Jesus é tão misericordioso que nesta tarde Ele está dizendo: volte para o caminho, volte para o seu deserto, porque você só sai desse deserto no dia que eu ordenar. Volte para o seu primeiro amor. Quando tudo era motivo de festa, oh aleluia, quando já se acordava glorificando, quando já se acordava louvando, quando já se acordava dando graça. Mas sabe o que acontece? O caminho pesado daqui a pouco começa a minar a estrutura. E olha, isso é tão sério, irmãos, debaixo do sangue de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz: quem estiver em pé, cuide-se para que não caia. Porque nas pequenas coisas não precisa não, viu? De uma coisa grande enviada para o inimigo, que está na cara que foi o inimigo. Não, as pequenas coisas. Ah, Jesus, hoje o dia foi tão cansado. Eu vou cantar hoje não, Jesus. Ah, Jesus, hoje eu estou tão cansada. Eu vou fazer uma oração rápida, viu, Jesus? Tu entende, né, Jesus? Quando é daqui a pouco não canta mais.
não lê mais a palavra, não tem mais aquele momento de intimidade com o Senhor, só você e Deus. Não é assim. Não foi assim. Você não sabe que foi assim. Vai minando as estruturas, sabe? Hoje não dá, hoje não posso, amanhã eu faço. Olha, irmão, eu não vou participar disso agora não, porque eu estou muito atarefada. Os meninos lá em casa estão me aperreando, eu não vou não. Aí daqui a pouco não participa disso, não participa daquilo. Chega na dirigente, não, dirigente, tá muito difícil. Tá difícil para mim chegar, viu, de manhã para cavar o poço. Eu não venho não. Olha, eu vou me ausentar da comissão. Eu vou me ausentar da segunda oração porque eu estou muito atarefada. Não é assim? Quando você vê, procura a estrutura. E cadê a estrutura? Você desfez, você deixou minar. Mas Deus é tão misericordioso que nesta tarde ela está dizendo: volte para o caminho. A palavra nesta tarde é essa, querido. O que Deus colocou no meu coração foi isso: volte para o seu deserto. E não vai voltar de qualquer jeito não, viu? Porque Ele vai lhe dar estratégia. Aleluia! Aleluia! Para encerrar, vamos ver qual é a orientação que Deus dá. O que é que Deus vai dizer? Mas Jesus, como é que eu vou voltar? Depois de tudo, como eu saí, como é que eu vou voltar agora? Escute o que Deus está falando para você nesta tarde. Isaías capítulo 45, a partir do versículo 2. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos. Está torto, né? Está torto porque tu que tortasse todo o caminho quando saísse da presença do Senhor. Mas Deus de misericórdia, Deus que é aquele que não perde os seus filhos de vista, está dizendo que vá adiante de ti, vai endireitar os teus caminhos, aleluia, quebrar as portas de bronze, despedaçar os ferrolhos de ferro. E ainda tem mais, viu? Ele diz: te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu, o Senhor, o Deus de Israel, te chamo pelo teu nome. Aleluia! É a palavra, viu? É a palavra que Deus tem colocado nesta tarde para ti. Alimente-se. Ele está dizendo que te chamou pelo teu nome, que te deu um sobrenome. Quem éramos nós? Nós não passávamos de pobres pecadores, que seu destino era morte, era condenação. Mas Deus, com sua infinita misericórdia e bondade, nos resgatou, nos redimiu, nos lavou com o seu sangue e ainda nos chama. Aleluia! Glória! Ele ainda nos chama, nos dá um nome, dá um sobrenome de filhos de Deus. Aleluia! Você quer mais o quê? E nesta tarde Ele está dizendo que te chamou. Ele te chamou. Mas como é que vai ser? Eu não sei como é que vai ser, eu só sei que vai ser. Aleluia! Porque quando Ele fala, está falado e se cumpre. Que se quebre tudo, que mude gente de lugar, que desça a gente. O que aconteça, eu só sei que se cumpre. Aleluia! Glória! E ainda diz assim, ó, no verso 9, para encerrar: ai daquele que contender com o seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Aleluia! Porventura dirá o barro: ao que o formou, que fazes? Você vai querer contender com Deus? Olhe, eu tenho um conselho para te dar: bom caminho não é. Bom caminho não é. É melhor você ir se quebrantar. Se quebre logo na mão do oleiro. Volte para o seu lugar, humilhado, humilhada, pedindo a misericórdia de Deus. Não espere que o oleiro quebre o vaso. Não espere que o oleiro quebre, te encontre pelo caminho e te passe pela fornalha, não. É melhor você tomar iniciativa esta tarde, ir ao encontro do Criador e dizer: olha, já estou aqui. Eu já sou barro mesmo, já estou me quebrando. Jesus, vem cá, restaura. Bota o que tiver fora do lugar, bote no lugar. Que eu te garanto que o Pai está te esperando. Não prefira se alimentar com os porcos, em vez de voltar e se assentar à mesa do teu Pai. Volte, e volte com pressa, porque é uma mesa
te esperando. Há um banquete espiritual. Tu irás tornar até a alegria da salvação. Aleluia, volta-te com muita pressa para a mesa que o teu Pai Celestial tem preparado para o teu espírito. Oh, alma tribulada. Oh, árvore cortada. A palavra diz que ainda o cheiro das águas, a árvore cortada voltará a viver. E deixa eu te dizer, sabe quem é esta água? É Jesus. Ao cheiro das águas tornarás a ter vida. Ao cheiro da presença do bom mestre. Como é bom estar na presença do Senhor. E nesta tarde, beba desta água, alimente-se da palavra do Senhor, levante-se e volte para o seu deserto. Amém.